Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que quando você diz que seu marido é um príncipe, um lorde, uma coisa de outro mundo, e ele não é, isso pode ser o quê? Uma mentira, se for ironia, ou uma visão, se for por fé. E eu quero ler com vocês Mateus capítulo 6, verso 22 e o verso 23 diz assim, Mateus 6, 22 e 23: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão. Preste atenção nesse texto, pois é um grande alerta para nós. A mensagem que temos é a seguinte: se os teus olhos forem bons, se você não usar óculos, se você tiver uma visão perfeita, não precisar de lente, não tiver um estigmatismo, não tiver nenhum problema de miopia, não tiver problema nenhum na sua vista, sua vida vai ser maravilhosa. É isso que o texto está falando? Não. O texto, apesar de usar a vista, os olhos como exemplo, ele está falando de visão. Ele diz, se você for capaz de ter uma leitura além do que os seus olhos verem, se você for capaz de criar um estilo de vida, onde a ótica humana seja superada pela fé, pela ótica de um Deus que prometeu, pela ótica de uma vida pautada nas experiências com a palavra de Deus e com o Espírito Santo. Se os seus olhos forem bons, suficiente para vencer o pessimismo, a crise, a adversidade, você leva seu corpo. E a conotação aqui é levar a sua vida para uma esfera de luz, porque a batalha bíblica, ela é clara: reino das trevas contra o reino da luz. A palavra trevas tem uma conotação muito próxima da palavra ignorância, enquanto a palavra luz tem uma conotação muito próxima da palavra conhecimento. Quando a Bíblia diz que há uma guerra entre o reino das trevas e o reino da luz, ela está querendo simplesmente dizer que há uma batalha entre o reino da ignorância e o reino do conhecimento. Por isso a Bíblia diz que quando a verdade chega, ela traz luz, ela traz conhecimento, e o conhecimento liberta as pessoas da ignorância. O texto continua dizendo, se os seus olhos forem maus, seu corpo será tenebroso, sua vida será tenebrosa, se você não conseguir uma visão e continuar vivendo por vista. Mas ele ainda faz um alerta no final do texto, dizendo, há um perigo muito grande de você achar que está na luz e estar em trevas. Ele disse, se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão. Ele está dizendo, há uma coisa pior do que não estar na luz, é estar em trevas. Mas há uma coisa pior do que estar em trevas, é estar em trevas e não saber que está em trevas. É estar numa vida de ignorância, numa vida tão próxima e perto da fé, numa vida tão próxima e perto de uma fé alheia, onde você é capaz de olhar os milagres dos vizinhos, dos parentes,
das pessoas que narram na igreja, mas isso é o mais perto que você consegue chegar de um milagre. Ele está sempre perto de você, mas nunca na sua casa, nunca na sua família, nunca nos seus negócios. Quando nós falamos de luz, de ampliar a visão, vamos voltar um pouquinho, né, para os nossos ancestrais. Vamos imaginar o que acontecia com o homem quando o sol se punha, quando as trevas tomavam conta do mundo. Isso acontece hoje do mesmo jeito. É que as companhias elétricas, né, afastaram o problema, mas vamos esquecer esse ambiente moderno e vamos lembrar um pouco. A habilidade de viver nas trevas e de viver à noite pela luz da fogueira era algo extremamente limitado. Talvez 2, 3, 5 metros, dependendo do tamanho da fogueira e da altura das chamas. Mas o próximo passo aconteceu e o homem conseguiu construir uma tocha. A tocha dava a possibilidade a ele de caminhar agora e de ir um pouco mais longe do que a fogueira lhe concedia. E agora, munido de uma tocha, ele poderia se deslocar um pouco mais. Mas ela apagava com facilidade. O tempo passou e o homem descobriu o óleo, o azeite, o combustível. E o combustível agora dá ao homem uma luz, capaz de levá-lo além das limitações da fogueira, além das limitações da tocha. A lâmpada agora, o azeite, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A chegada do combustível, a chegada da lâmpada, a chegada do conhecimento, não conhecimento que me mantinha ao redor apenas, limitando, cerceando meus movimentos, não um conhecimento que me levava um pouco mais adiante, mas um conhecimento libertador, que ia me fazer romper as fronteiras, ir além. Essa é a proposta que Deus colocou no meu coração de compartilhar com vocês hoje. É primeiro a maneira que Deus criou o ambiente que nós vivemos. E nós vamos ver que apesar de Deus utilizar a supervisão da vista, o mundo foi criado debaixo de uma visão. Romanos 4,17 diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus. Primeiro, né, o qual vivifica os mortos. Mas olha o final desse versículo: e chama as coisas que não são, como se elas já fossem. Essa é a base da criação. A criação, ela não é feita por vista, ela é feita por visão. E disse Deus: haja luz. Por quê? Porque a luz não existia. Quando nós olhamos a criação, ela é formatada debaixo de uma visão. É Deus chamando à existência as coisas como se elas já existissem. Presta atenção, porque isso é fascinante. A vista só faz a supervisão. No final do primeiro dia aí da criação, como é que termina o texto? E viu Deus que era bom. A vista entra simplesmente para supervisionar a visão e não para estabelecê-la. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que quando você diz que seu marido é um príncipe, um lorde, uma coisa de outro mundo, e ele não é, isso pode ser o quê?
uma mentira, se for ironia, ou uma visão, se for por fé. Mas quando você diz que aquela praga, cachaceiro, miserável, filho de uma égua, o filho de uma égua casou. Eu não vou xingar a senhora, mas só para a senhora entender. Visão é aquilo que não se vê, é o contato da fé, é aquilo que se espera, mas ainda não está no seu campo visual. Convidar alguém a viver sob visão é algo magnífico, porque não interessa o que está acontecendo ao seu redor, você não é movido por aquilo que está ao seu redor. Não é homem que administra a minha vida, é um Deus todo-poderoso. Então eu não tenho problema, porque é visão e não vista. Está ruim, sério que está ruim? Nossa, está ruim mesmo? O que está ruim? Pastor, a minha vida está ruim. E a sua, pastor? A minha está boa. Também a do Senhor. O Senhor não tem problema. Por quê? A minha mulher é igual a sua. Você acha que ela quer? É porque eu não vou vir falar disso, senão eu vou para o outro lado. Só os seus filhos que tiram nota baixa. Você acha que é só o seu? É só o seu vizinho que taca fogo no lixo quando tu lavou a roupa. Problema é coisa que todo mundo. Agora você precisa entender sobre qual visão você vai estabelecer a sua vida. Então, quando eu olho para a criação, eu vejo um Deus criando sobre uma visão e chamando a existência tudo como se já existisse. É um modelo a ser copiado. E depois de tudo feito, ele supervisiona e diz o texto: e viu Deus que era bom. Então eu quero te mostrar algumas pessoas que resolveram viver entre visão e vista. E algumas delas se atrapalharam um pouco. E não é tão diferente de nós. Gênesis capítulo 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu, e vai para uma terra que eu te. Deus está fazendo um convite a Abraão, sim ou não? O convite é por vista ou por visão? Vista ou visão? Porque o texto diz: você vai para uma terra que ele já sabia, sim ou não? Não, eu te mostrar, isso é uma visão, e é magnífico ver o Abraão saindo da sua terra, da sua parentela, debaixo de uma visão. Que legal! 75 anos de idade tinha o Abraão quando sai, debaixo de uma. É bonito, é ou não é? 85 anos, 10 anos depois, a vista começa a comprometer a visão. Sara olhou para ela, menopausa tinha passado, as rugas. Sara olhou e falou: tá ruim, essa carcaça para produzir. O que ela esqueceu é que ela não ia produzir por causa da vista, ela ia produzir por causa de uma. Mas quando o tempo passa, a gente se atrapalha. Sara ou Sarai chama Abrão e diz: Abrão, meu filho, nós já estamos atravessando o cabo da Boa Esperança. Eu não sou mais uma garotinha, como diria Cássia Eller. Eu não é. E você também não é mais um rapaz. Abrão, deita com Agar, a egípcia, para a gente ter um filho. É a vista jogando a visão por ralo. Deixa eu falar uma coisa para você.
aquele que prometeu é fiel para cumprir. Cuidado para nós não nos atrapalharmos. Tem gente enfiando os pés pelas mãos, fazendo tudo errado. E agora a vista de Sara já está comprometida, e ela vai comprometer a de Abraão, porque ninguém coloca na minha cabeça que Sara, naquele momento, provavelmente com 75 anos de idade ela, 85 ele, você acha que Agar tinha quantos anos? 70. Era para gerar um filho. Uma moça nova, provavelmente 20 e poucos anos, uma idade boa de produzir. E Sarai coloca Agar diante da vista de Abraão. Abraão olhou para Sara, olhou para Agar, olhou para Sara e falou para Sara: vou fazer esse sacrifício. Nós vemos a vista comprometendo a visão. Hoje muitas pessoas vivem isso, não na história de Abraão, mas na história de seus sonhos, onde você almeja ou projetou algo expressivo e significativo para você, mas quando você faz a leitura do ambiente atual, você não consegue ver. Você não consegue ver. Você não consegue ver sucesso para o seu empreendimento, para o seu sonho. Você não consegue ver futuro para o seu casamento, ou para os seus filhos, ou para o seu ministério. Você não consegue ver a porta aberta, porque muitas vezes você não consegue ver nem a porta, quanto mais aberta. O que é isso? É um movimento onde a vista toma conta de uma visão. Então, a vista nós estamos perdendo, sim ou não? Mas na visão nós vamos ganhar, sim ou não? Então, a nossa história não é diferente daquilo que está acontecendo aqui. O grande problema é que, se não buscarmos uma proximidade, se não entendermos o fator tempo, se não aguardarmos com paciência, como diz o texto bíblico, eu esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Senhor, apressa-te e me socorrer. São textos que falam de tempo. Hoje muitas pessoas comprometem a visão por causa do que a vista está vendo. Foi isso que atrapalhou a história de Abraão e de Sara. Foi isso que criou até hoje a guerra entre judeus e palestinos. Algo que poderia ter sido resolvido diferente. Aí eu me deparo com pessoas que dizem: mas pastor, deveria ser assim. Eu não compartilho. Eu respeito. Mas para mim, Deus, como disse o próprio José, quando seus irmãos ficam assustados de descobrirem que ele é o governador do Egito, José diz algo mas importantíssimo para seus irmãos: vocês não me venderam, Deus me enviou à frente, certo? Para preparar um lugar para o povo. Gente, se Deus enviou um jovem para ser governador do Egito, quando Moisés é adotado pela filha do faraó, provavelmente no mover e no agir de Deus, quem é que vai tirar o povo do Egito? Moisés. E como é que ele vai tirar o povo do Egito? Com o cargo de faraó que Deus preparou para ele. Se um menino sai de um pequeno clã e se torna governador de uma nação, o faraó egípcio Moisés, ao lado de um Deus poderoso, não vai tirar o povo para levá-lo para Canaã? É lógico que vai. O que eu vejo é um sabotador de um plano perfeito. É o que foi Moisés.
O que Deus faz é como um GPS, quando erramos o caminho e diz, corrigindo a rota. Graça e paz, meus amados irmãos. Se você gosta das pregações do pastor Cláudio Duarte e não quer perder nenhum vídeo novo ou live do pastor, já clique aqui embaixo no botão inscrever-se. Assim, te avisaremos sempre que tiver um vídeo novo ou live do pastor Cláudio. Muito obrigada por estarem aqui. Se inscrevam. Isso é muito importante para nós. Deus te abençoe. Graça e paz.